Olá, boa tarde. Essa é mais uma live de boas-vindas ao semestre 2020.2 da Universidade de Fortaleza. Estamos conversando durante esses dias sobre temas da vida acadêmica que desafiam os alunos em vários pontos da jornada universitária. As lives são transmitidas pelos canais oficiais da Unifor e nas mídias sociais. youtube.com/tvunifor, facebook.com/uniforoficial e canal 181 da NET. Se você tem alguma pergunta, nos envie através do chat. Meu nome é Michele Galvão, eu sou assessora pedagógica ligada à área de gestão de estudantes da Universidade de Fortaleza. E hoje temos a honra de receber o Guilherme Colares. O Guilherme é graduando em Arquitetura e Urbanismo, está no 6º semestre. Presidente executivo da Construtiva Júnior, empresa júnior que reúne projetos dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil. É conselheiro da Federação das Empresas Juniores do Estado do Ceará. Guilherme conversa conosco sobre o tema como organizar seu ambiente de estudos. Guilherme, seja bem-vindo, né? E você tem aí uma trajetória, não é isso, Guilherme? Como um empresário júnior, desenvolvendo vários projetos junto à Construtiva. E durante esse período de pandemia, né, a necessidade de desenvolvermos a habilidade para estudar e trabalhar em casa. E aí tem um monte de desafio associado a isso. Como é que a gente organiza melhor esse espaço? Oi, Michele, tudo bem? Boa tarde para quem está nos assistindo, né? Como a Michele já me apresentou, sou o Guilherme, atuo hoje como presidente executivo da Construtiva e, de fato, né, a gente está passando por um processo de adaptação ainda, mas que faz muito sentido em relação ao contexto e em relação à nossa vida. E aí eu posso apresentar um pouquinho da minha trajetória com um slide. Eu já posso compartilhar a tela? Pode. Pronto, com licença. Tá? Pronto. Está conseguindo ver? Porque eu não consigo ver vocês. Sim, sim. Pode Pronto, seguir. gente. Então é isso, né? Como a Michelle comentou, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como organizar o seu ambiente de trabalho. Mas antes, me apresentar também um pouquinho, né? Então, eu sou Guilherme Colares Mendes, tenho 21 anos, curso arquitetura, entrei na Construtiva Júnior, né? Que é uma empresa júnior de engenharia civil e arquitetura dentro da Universidade de Fortaleza, na área comercial. Hoje eu atuo como na área da presidência executiva, e atuo também como conselheiro da FEGES, que é a Federação de Empresas Juniores do Estado do Ceará, como foi comentado. E para que a gente consiga falar um pouquinho, né, sobre organização do ambiente de estudos, de trabalho, é importante entender o porquê de nós tocarmos nesse ponto. Então, aqui, começando pelo porquê, eu vou mostrar para vocês duas imagens. E aí, essas imagens, elas vão embasar melhor a minha fala, e aí vocês vão ter um pouquinho da dimensão das dificuldades e dos alcances que a gente consegue ter a partir de uma boa organização de um ambiente de trabalho. A primeira imagem é da primeira reunião que a Construtiva teve no ano, né? Foi no bloco D da Unifor, em uma sala, e aqui vocês conseguem perceber as pessoas juntas, reunidas, trabalhando, né, de uma forma bem cordial. E agora, eu vou mostrar para vocês uma foto da nossa última reunião. Se eu não me engano, não foi a última, mas de uma das últimas reuniões que nós tivemos. E foi essa a imagem. Então, assim, a gente consegue perceber uma diferença muito grande, tanto nos rostinhos que apareceram, né, porque algumas gestões mudaram, mas também na forma como as coisas foram fluindo e foram acontecendo. Então, com base nisso,
eu inicio a fala falando sobre a importância de uma boa organização, não só para os seus estudos, mas para a sua vida, né? A gente passou por um processo de adaptação muito grande, no qual foi necessário essa reaprendizagem, né? Muito advindo do nosso estilo de vida. Então, assim, houve uma mudança de fato no que nós tínhamos como estilo de vida, tanto em relação às reuniões presenciais, quanto em relação ao modo como nós estudávamos, ao modo como nós trabalhávamos, como nós assistíamos aula, né? E a partir daí tudo mudou. E foi um processo muito difícil, eu devo confessar, de adaptação, mas que fez com que nós colhêssemos bons frutos, sabe? Então, é importante falar que as coisas continuaram acontecendo, né? Tanto nós, enquanto empresa, os clientes continuaram vindo, os projetos continuaram chegando, as aulas continuaram, né? Porque, afinal, nós ainda somos estudantes, e nós temos uma vida acadêmica ainda para continuar. Então, as aulas foram continuando e as pessoas foram tendo dificuldade de conciliar tanto estudo por estudo, quanto estudo com trabalho, com vida dentro de casa, né? Porque, querendo ou não, eu não sei se vocês estão conseguindo me ver agora, né? Mas vocês estão dentro do meu quarto. Então, as pessoas começaram a utilizar os ambientes que elas tinham dentro das suas casas e atribuir a eles várias funções. Logo, essa organização se fez necessária. Então, nós tivemos que reaprender a nos organizar, porque antes nós tratávamos a organização de uma forma, né? Organizávamos nosso tempo contando com percurso entre blocos da Unifor, muitas vezes. Quando íamos visitar clientes, contávamos com percurso, trajetória, engarrafamento, né? E nos organizávamos para isso. Então, nós tivemos que reaprender a nos organizar, com base na demanda que tínhamos agora. Já que o que nos preocupava não era mais o engarrafamento, mas era a nossa saúde, né? A nossa capacidade de continuar atento a uma aula, a uma tarefa, de uma forma contínua, né? E a partir daí, no processo da construtiva, falando um pouco sobre nós, né, nós começamos a atribuir mudanças ao processo. Então, atribuímos um sistema remoto de trabalho, né? E esse sistema remoto, ele era endossado por metodologias de gerenciamento tanto de tempo quanto de gestão, para que nós tivéssemos horários bem definidos, ritos bem estabelecidos e entregas claras, porque é muito difícil você se autogerir, você gerenciar o seu tempo, você gerenciar a gestão das suas atividades é uma coisa complicada, não porque é difícil gerir o seu tempo, mas porque esse acompanhamento requer esforço, né? Esse acompanhamento de gerenciamento, ele requer muita atenção, e é algo que às vezes nós não temos. Mas falando um pouco do ponto de vista do aluno, né? É importante nós tocarmos em 4 pontos principais. E aí, entender que você está realizando uma tarefa, né? Então, você não está brincando, né? É para ser um momento proveitoso, como todas as nossas atividades, mas você está realizando uma tarefa. Isso não é um concurso de produtividade. Eu vi muitas vezes, né, durante esse momento de isolamento social, as pessoas tratando a situação como quem era mais produtivo do que o outro, sendo que a finalidade não é essa, né? O ponto principal é que todos consigam ter um nível mínimo de produtividade e, a partir daí, conseguir realizar suas tarefas da melhor forma possível. Mas não quem conseguiu fazer mais do que o outro. Isso aqui não é o ponto principal. E é importante a gente deixar isso claro. É, Além do que, é importante a gente fazer pausas entre as atividades. Para que haja um bom gerenciamento e organização de um espaço, é importante que a gente entenda, né, que as atividades entre si, elas precisam de um momento de descompressão, de pausa, e não é porque eu estou dentro do meu quarto que eu não preciso fazer esse momento, esse ponto de descompressão.
E para finalizar a situação, comemore as suas realizações, porque querendo ou não, todas as tarefas que nós estamos realizando, desempenhando, elas têm como objetivo principal agregar na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, né? E isso é sim um motivo para ser comemorado. Então, uma nota positiva é um motivo para ser comemorado, advindo da sua atenção, do seu esforço, né, nesse período. Isso é muito importante para que você tenha uma entrega com significado. E falando também um pouco sobre essa mudança no processo de forma mais pontual, eu vou tratar aqui de alguns pontos e eu conto com a colaboração de vocês. Então, assim, é importante que você converse com as pessoas. Nós estamos estudando, trabalhando dentro das nossas casas. Muito provavelmente, dividindo espaço com talvez os nossos pais, que também estão nesse esquema, né? Minha mãe, por exemplo, trabalha em home office dentro de casa às vezes. E aí, às vezes, eu tenho que dividir, quando eu não estou no meu quarto, espaço com ela. E é importante que as pessoas entendam que você está ocupado. Então, de determinado a determinado horário, eu tenho aula, por exemplo, hoje no AB Noite. Então, das 7 às 8h40, eu estou ocupado. E é importante que as pessoas que moram com você entendam isso, para que você não seja chamado para alguma outra atividade que não faz parte daquele horário. Aquele horário, como nas aulas presenciais, era destinado àquela disciplina. E nada mudou, ele continua sendo destinado. A diferença é que agora você está dentro da sua casa. Então, a responsabilidade aumentou. Mas as pessoas precisam saber que você está ocupado. Então, o diálogo é muito importante. Além disso, né, a cama, ela vai te fazer dormir. Pode ter certeza disso. Então, é importante que você também atribua significado e função a coisas e cantos diferentes. Aqui no meu quarto, eu tenho a minha cama e tenho a minha escrivaninha. E eu procuro de todas as formas possíveis não fazer nada na minha cama e utilizar ela apenas para descanso, apenas para, digamos assim, recalchutar as energias, né? A gente costuma falar. Então, tenha bem definido as funções dos seus espaços. E a partir daí você não vai confundir as tarefas. Então, você vai dormir na sua cama e trabalhar e estudar na sua escrivaninha. E não o contrário. É importante também que a gente procure um local ventilado, arejado, né, com aberturas por perto, porque querendo ou não, nós não vamos conseguir focar em um canto que não nos causa um conforto ambiental, né? Então, falando do ponto de vista de alguém que estuda arquitetura, que estuda o local em que a gente faz as atividades, é importante que esse local ele consiga nos proporcionar minimamente o conforto necessário para que a gente desempenhe da melhor forma possível aquela atividade. É, e aí, falando também um pouco sobre iluminação, é tão importante quanto, né, a ventilação. E é importante não só durante o dia, que a gente tem a luz do sol, que pode nos ajudar muito, né, mas principalmente durante a noite. Alunos que têm aula de noite, né, isso é para a gente. Então, é muito importante ter esse ponto de iluminação focal, para que você consiga desempenhar da melhor forma possível a função, a atividade que você está fazendo e não canse a sua vista. Porque, querendo ou não, acaba sendo uma atividade repetitiva. E a partir daí é importante fazer essas pausas, né? Pausas e para que você não canse sua vista. Então, ter a iluminação adequada, ela é de extrema importância. Além disso, mantenha perto de você apenas o que você precisar. Então, assim, não atribua dentro da sua escrivaninha, dentro da sua bancada, em cima, na verdade, coisas desnecessárias. Aquilo vai chamar a sua atenção, aquilo vai lhe desfocar, aquilo vai fazer com que você perca a noção, às vezes, de onde você está, do que você está fazendo. Tenha perto de você coisas essenciais para a sua aprendizagem e para o seu desempenho. Então, se eu estou aqui na minha aula, tenha perto de mim, né, o meu caderno, a minha caneta, mas coisas que vão, por exemplo, te distrair,
é interessante que você mantenha elas longe de você, nesse momento especificamente. E a partir daí, não só, né, para esse momento, mas para um trabalho que você está realizando, para uma conversa, né? Além disso, monitore o seu tempo, né? Nas aulas é mais fácil de fazer isso porque elas são aulas com início e com fim. Mas principalmente nas suas atividades que normalmente, né, você não atribui um início e um fim, é importante que você tenha domínio do seu tempo e não faça atividades com longo período de duração. Então, por exemplo, como eu faço muita cadeira de projeto de arquitetura, eu acabo demandando muito tempo naquilo. E aí, às vezes, eu demando horas e horas e horas projetando, né, em frente ao computador. E isso não é saudável, isso não faz bem para você. Isso vai cansar sua vista, isso vai cansar sua coluna, isso não vai fazer com que você tenha um rendimento adequado. Então, é importante que você monitore esse tempo e faça pausas para que você se sinta bem com o que você está fazendo e para que você também consiga desestressar. Horas e horas e horas de movimentos e atividades repetitivas causam muito mal à nossa saúde, né? Então é importante a gente tocar nesse ponto, porque a gente só vai ter um bom desempenho se estiver saudável. Então é importante monitorar isso. Além disso, é importante também se hidratar e se alimentar, porque querendo ou não, nós só vamos conseguir desempenhar qualquer atividade se a gente estiver bem. E aí esse bem não é só mentalmente, né? É fisicamente. Hidratado, tenha sempre perto de você um copo d'água, né? Tenha sempre perto de você alguma alimentação. Se você não tem horários bem definidos para isso, como eu não tinha e passei a ter, faça, né? Esse cronogramazinho, eu acho que é de extrema importância. E aí, quando a gente fala sobre a organização, é importante a gente extravasar o local de trabalho, o local de estudo, porque o nosso rendimento, né, na universidade, no trabalho, ele é um reflexo da nossa rotina. Então, quando a gente fala sobre a organização da nossa bancada, do nosso ambiente de trabalho, a gente fala sobre como é que está a nossa vida, né? A nossa vida está com locais bem definidos para fazer coisas específicas, né? A nossa vida está com é, prioridades elencadas, as pessoas sabem o que eu estou fazendo, elas sabem que eu estou ocupado fazendo algo muito importante, né? E a partir daí, o nosso desempenho, a organização do nosso local de trabalho, ela vai estar extremamente ligada a isso. E para finalizar aqui a apresentação, né, a mudança ela se tornou mais rentável e mais efetiva. E aí eu já estou falando do ponto de vista de um empresário. Então, já estou falando do ponto de vista de uma pessoa que trabalha em uma empresa. Essa mudança de lifestyle, né, ela acabou sendo extremamente rentável para a empresa. A gente conseguiu perceber que essas boas práticas que nós estávamos adotando, né, elas eram extremamente necessárias, elas faziam com que a empresa andasse da forma mais efetiva possível e com isso fez com que os nossos membros também trabalhassem isso. Porque, querendo ou não, uma pessoa que tem uma carga horária bem definida, né, com hora de trabalho estabelecida, que trabalha diretamente com pessoas, ela precisa ter entregas claras. Os nossos clientes, eles não pararam por conta do isolamento social, né? Então, eles continuaram vindo e nós continuamos fazendo os nossos projetos. Logo, para que eles conseguissem andar, nós precisamos nos organizar. E aí, né, nós não precisamos só nos organizar, nós precisamos nos adaptar. Eu acho que o principal ponto, a principal chave é essa adaptação. Né? Independente de organização, independente, aliás, de pandemia, a adaptação ela é o que fomenta toda e qualquer iniciativa, né? Seja ela é, iniciativa de estudo, seja ela iniciativa de trabalho, a adaptação ela traz muito disso. E para embasar a minha fala, né, eu vou trazer uma frase
de uma pessoa que eu gosto muito, né? Do Murilo Gun, que é quando a gente sai da zona de conforto, a gente não entra na zona de desconforto, e sim na zona de aprendizagem. Eu acho que esse momento, né, essa readaptação no qual nós passamos, ela fala muito sobre isso. Entendendo as nossas dificuldades, as nossas limitações, sair dessa zona de conforto e entrar na zona de aprendizagem, porque só a partir daí nós vamos conseguir, de fato, alcançar grandes resultados. E agora eu vou parar aqui minha apresentação. Excelente, excelente, Guilherme, né? Tem algumas contribuições aqui dos nossos colegas, né? Mas antes queria fazer algumas pontuações para a gente ir aprofundando essa tua abordagem, tudo bem? Perfeito. Quando você fala assim da questão a questão do uso dos espaços e da caminhada para a organização. Uhum. Como é que você vê o desafio de uma pessoa que é desorganizada? Né? E normalmente isso nunca foi uma preocupação, porque ele ou ela, né, saiu muito cedo para a universidade, passava o dia inteiro na universidade, e, e aí tinha alguém em casa, né, um responsável, a mãe, alguém que auxilia nas tarefas domésticas, mas aí de repente a pessoa se viu imersa no seu ambiente e tendo que dar conta disso, né? Assim, esse desafio da organização pessoal, né? De conseguir manter uma mesa de trabalho ok, né? Como é que você percebe essa questão da mudança de comportamento, né? Necessária para esse período? Então, Michele, quando a gente fala sobre isso, é importante a gente entender que eu não preciso de um local bem trabalhado, né? As imagens, elas falaram muito sobre algo assim, um local bonito, mas eu acho que o ponto principal, principalmente quando você sai, né, de um local de fala em que você não era zero utilizar o seu espaço de casa para isso, partir do simples, né? Então, assim, se você tem uma demanda, se você precisa estar dentro de uma sala de aula, se você precisa estar dentro de uma sala de aula, assim que eu falo virtual, comece pelo básico, né? Tenha um local específico, seja esse local a sua mesa de jantar, a sua mesa de estar, né? Sente lá, posicione o seu aparelho de celular, o seu computador, né? E tenha perto de você o necessário. Lógico, né? Um local que, se você tem perto de você um local arejado, é perfeito. Se não, pegue o seu ventilador do seu quarto, coloque lá perto de você, né? Ligue a luz do ambiente que você está. Se você não tem um abajur ou uma luminária próximo a você, esse tipo de material, hoje em dia, está se tornando extremamente procurado. É até um ponto interessante para trazer aqui, que a compra, né, desse tipo de objeto, então, luminárias, cadeiras, são coisas que estão sendo muito procuradas hoje em dia e que, pelo fato de estarem sendo muito procuradas, da demanda estar sendo muito grande, os preços, eles acabaram diminuindo, sabe? Então, assim, se você tiver condições de adquirir algo que vai fazer com que você tenha um conforto, vai ser ótimo. Mas caso não, procure um ambiente calmo, seja sua sala de estar, de jantar, posicione as coisas necessárias para você lá. Então, se você assiste a sua aula no celular, coloque o celular lá. Se for no computador, coloque o computador lá. Deixe a caneta, o papel perto de você. E o mais importante, fale para as pessoas que você está em aula, né? Fale para as pessoas que você está ocupado, porque senão a vida vai continuar acontecendo e as pessoas vão lhe chamar, vão lhe distrair. Eu acho que o ponto principal é esse. Quando você está dividindo o ambiente com mais de uma pessoa, é importante deixar esses acordos claros, né? Então,
tal hora eu vou estar ocupado assistindo minha aula, por favor, não me interrompa, porque eu preciso estar focado, principalmente se você não é uma pessoa tão organizada e se você é como eu, que desfoca com uma facilidade muito grande. Então, assim, qualquer pessoa passou perto de mim, eu já estou desfocando. Então, é importante deixar isso bem claro. Muito bacana. Tem perguntas aqui no chat do YouTube. É, perguntam como é que faz para entrar em contato com a Construtiva Júnior. Pronto. Os nossos meios de comunicação, eles são pelo Instagram, né? Nós temos um Instagram, @construtivajr. Nós temos também um Facebook da empresa, mas nosso ponto principal é pelo Instagram. Então, assim, tanto pelo inbox, pelo direct, quanto lá no Instagram nós temos os nossos contatos, né? O número do responsável. Então, assim, pode entrar em contato por lá. Guilherme, e a jornada na empresa Júnior, né? Como é que foi, como é que tem sido, né? A sua experiência no movimento Empresa Júnior? O que é que do MEG, né, você traz para a sua vida e que te ajuda a se adaptar dentro desse novo contexto? Então, Michele, é muito importante, eu acho muito legal você ter comentado, porque eu acho que o fato de nós termos nos adaptado, eu não digo com uma facilidade, né? Porque eu acho que não foi fácil para ninguém, mas com uma certa dinâmica mais ágil, foi muito pelo fato de nós já trabalharmos isso dentro do movimento Empresa Júnior, sabe? Então, assim, tanto em relação à utilização, né, do que nós temos a oferecer, quanto ao nosso compromisso. Porque, querendo ou não, nós entendemos muito que nós estamos lidando com pessoas reais, né? Nós somos a imagem de uma empresa, nós estamos trabalhando com valores, então, assim, nós temos entregas claras e as pessoas elas têm que ter esse compromisso, né? Então, além disso, além do fato de estarmos dentro de uma empresa, o propósito do Movimento Empresa Júnior, ele fala muito sobre isso, né? Sobre um Brasil empreendedor, né? Mais ético, colaborativo, competitivo. Quando nós trabalhamos esses pilares, nós acabamos atribuindo dentro das nossas atividades diárias esse cerne, esse propósito. Então, assim, tanto em relação à aula que eu estou assistindo, quanto em relação à atividade que eu estou desempenhando, né? Eu procuro sempre utilizar esses valores como embasamento das minhas ações. E a partir daí, tratar da situação de uma forma sempre otimista, né? Então, estamos aqui trabalhando, não está sendo fácil para ninguém, mas a vida está continuando, as coisas estão andando, né? Os clientes estão chegando, as cadeiras estão começando, os conteúdos estão começando a serem ministrados, e nós precisamos dar continuidade a isso. Então, de uma forma ou de outra, nós precisamos andar em conjunto com a sociedade, porque senão, infelizmente, nós ficamos para trás. E não é o intuito, sabe? Não é o intuito. Mas muito do movimento Empresa Júnior trata disso, né? E em relação à minha trajetória que você comentou, é muito legal observar o viés de uma pessoa que não foi, né, ou que entrou agora recentemente, de uma pessoa que, por exemplo, vai fazer 2 anos que está dentro do movimento Empresa Júnior. São perspectivas diferentes e, mesmo com 21 anos, eu acabo tendo contato com dificuldades que antes eu teria apenas nos meus 45 anos. Isso acaba fazendo com que o meu amadurecimento ele seja mais rápido, né? E eu encare problemas ou dificuldades de uma forma menos dispendiosa para mim mesmo, enquanto pessoa, né? E eu acredito que consigo falar isso pelos mais de 5.000 empresários juniores espalhados pelo Brasil. Excelente. Perguntam aqui, Guilherme, também, e uma pergunta, né? Antes da gente entrar mais fortemente no tema experiência dentro da empresa Júnior. Uhum. Hoje, a Construtiva poderia desenvolver ou desenvolve projetos de home office para professores, para alunos, para quem tiver interesse, né? A Construtiva
ela pode desenvolver propostas de home office adequadas do ponto de vista ergonômico, né, de conforto térmico. Vocês trabalham também nessa linha, Guilherme? Sim, sim, com certeza. Inclusive, a nossa missão, independente de pandemia, é proporcionar os melhores ambientes por meio de projetos, né? Então, assim, trabalhar esse home office, principalmente quando as pessoas estão dentro das suas casas, é de extrema importância e nós não poderíamos ficar, digamos assim, de fora disso, principalmente quando a nossa missão é voltada para isso, sabe? Logo, nós trabalhamos sim desenvolvendo consultorias, né, para professores, para alunos, voltadas para o home office, voltadas para a melhoria do ambiente de trabalho. Até porque o intuito é que a gente consiga, de fato, prestar esse auxílio, né? Fazer com que as pessoas consigam desempenhar suas melhores funções dentro dos seus ambientes. Então, sim, nós trabalhamos desenvolvendo projetos para isso, sim. Muito bacaninha. As casas, né, o lar, ele tem passado por um processo de ressignificação, né? Eu comprei. É interessante ver o que, é que a gente passa a dar valor, né? Então, assim, eu deixei de comprar roupas, sapatos e bolsas, mas comprei, como você disse, né? Eu comprei luminária, comprei o mousepad, comprei o suporte para o notebook, que eram questões que me habilitavam a trabalhar da melhor forma dentro desse lugar que hoje eu estou, né? Então, o entendimento que eu continuo sendo uniforme, que você continua sendo uniforme, mas que eu estou no meu escritório, você está no seu escritório também. E essa é uma possibilidade de repensar o que é o lugar e o que é o pertencimento. Né? E aí gera-se uma nova configuração sobre a forma como a gente se relaciona, né, com esses espaços, e que o campus da nossa universidade passa a ter outros sentidos, né? Porque raro, né? Porque raro, em virtude da pandemia, passa a ter outros sentidos a partir de então. Muito bacana essa compreensão de que a construtiva entende também como uma oportunidade estratégica esse lugar, né? Esse lugar de continuar oferecendo um valor, uma proposta de valor para a sociedade, né? Isso é muito bacana. Com certeza. Tem algumas perguntas assim, ó. Vou colocar em bloco, tá? Como Certo. ingressar na construtiva? Como ingressar como ingressar, eu preciso ter experiência para ingressar numa empresa júnior? Pronto. E aí os outros têm a ver com projetos, né? Uhum, perfeito. Como ingressa, se precisa ter experiência e quais os benefícios da empresa júnior para um estudante ao entrar no mercado de trabalho. Os outros têm a ver com projetos, né? Como a arquitetura pode ajudar a render mais no home office, né? Eu ganho. Como é que você, como aluno de arquitetura, consegue contribuir para profissionais de outros campos terem mais produtividade? E vocês fazem só o projeto de arquitetura? É só o projeto mesmo? Ou entra até onde vai o nível da entrega da construtiva? Pronto. Eu confesso que eu fiquei um pouco perdido. Foram muitas perguntas, mas eu vou respondendo e a partir do que eu for Um respondendo, aí bloco você... tem a ver com projetos, né? O outro bloco com Como ingresso, ingressar, vantagens, coisa do tipo. benefícios, é J. Pronto, perfeito. Só fazendo um pequeno adendo ao que você falou, né, no que diz respeito à moradia em si, antes, é muito legal falar isso, né? Antes as pessoas utilizavam as suas casas como dormitório, principalmente, sabe? Faziam todas as atividades possíveis no mundo e chegavam em casa para dormir. E hoje é exatamente o que você falou, né? Então, deixe de comprar, às vezes, uma roupa, uma bolsa,
e acabo investindo em algo dentro da minha casa. Isso é muito legal de ser comentado, porque a moradia, desde o seu início, desde os homens das cavernas, né, elas passam pela adaptação, sempre. Elas sempre passaram por essa adaptação. Quando esse momento, né, se Deus quiser, vai chegar ao fim, mas quando ele chegar, a moradia vai continuar passando por adaptação, porque o ser humano passa por adaptação, e a moradia é um reflexo do ser humano, né? Mas falando um pouco agora sobre o que você comentou das perguntas, né? Para você ingressar, basta tentar o processo seletivo. Então, não é necessário ter experiência. Você que está no primeiro semestre, você que está no 10º semestre, todas essas pessoas, elas são compatíveis com o nosso perfil. Nosso perfil é estudante de engenharia civil e de arquitetura da Unifor. Então, se você for isso, já está dentro dele. E é só tentar o nosso processo seletivo, que inclusive vai ser divulgado em breve, então fiquem atentos ao nosso Instagram. Mas não precisa ter referência, não precisa ter portfólio acadêmico. A gente entende que o ambiente da empresa júnior é para fomentar o conhecimento, é um ambiente de aprendizagem, no qual você vai estar sujeito a experiências reais, mas que ainda assim é de aprendizagem. Então, nós não limitamos os nossos membros, né? Nós atribuímos conhecimento a eles, é a nossa principal função. E aí, eu esqueci a outra pergunta. Vou continuar um pouquinho na linha empresa júnior, tá certo? Certo. Chegam perguntas assim. A construtiva dá uma experiência completa para os membros, né? Eles conseguem ter acesso à parte de construção civil, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho assim o Uhum. escopo da construtiva, quais são os Perfeito. limites de atuação, né? Por conta aí das questões regulamentares de Sim, exercício sim. da profissão, um pouquinho dessa visão geral, tudo bem? Então, hoje, a Construtiva ela trabalha desenvolvendo projetos de arquitetura e engenharia civil, né, e urbanismo também. Então, projetos voltados para projetos arquitetônicos, arquitetura exteriores, hidrossanitário, elétrico, inspeção predial, né? Você que tem condomínio, projetos voltados para estrutura. E hoje, eu acho que eu consigo falar com uma propriedade maior. A Construtiva ela trabalha diretamente ligada a parceiros. Então, como assim? Nós trabalhamos ligado a professores, ligado a escritórios de engenharia civil e de arquitetura, profissionais autônomos da área, e esses profissionais, eles assinam os nossos termos legais, né? Então, os nossos projetos desenvolvidos, eles são todos tutorados por esses profissionais da área, tanto arquitetos quanto engenheiros. E esses profissionais, eles trabalham executando as nossas obras muitas vezes. Então, o fato desses profissionais que são parceiros da empresa é, trabalharem com a execução das obras que nós fazemos, faz com que nós consigamos dar esse acesso ao membro, né? Hoje, nós não temos tantas obras da Construtiva executadas, temos algumas sim, e alguns membros, né, participaram indo às visitas nas obras, então houve esse, digamos assim, acompanhamento das obras, mas muito advindo das nossas parcerias, que trabalham diretamente com isso, né? Então, hoje, a Construtiva ela trabalha muito desenvolvendo esses projetos e junto aos nossos parceiros, né, trabalhando na execução desses projetos. E a partir daí, proporcionando essa vivência tanto de projeto, escritório, quanto dentro de campo para os nossos membros, que é extremamente enriquecedor para o portfólio e para a vida acadêmica. Aqui, né, Guilherme, só uma contribuição nessa Aham, colocação. É que a ação da empresa júnior, ela precisa ser tutorada, supervisionada por um profissional da área, né? Porque as profissões, sobretudo as profissões regulamentadas, elas estão submetidas às fiscalizações dos respectivos órgãos, né? OAB, CREA, CRM, né? com Conselho de certeza. enfermagem. Então,
Então, essa linha tênue, né, entre a atuação da empresa júnior, né, e o exercício irregular da profissão, né, tem sido, né, série de muitas, né, objetos de muitos diálogos, né, entre as universidades e esses órgãos fiscalizadores, Sim, reguladores, os sim. conselhos de classe. Então, a entrega mais complexa de um projeto, quando você pergunta, a construtiva leva até o canteiro de obra, né, a gente entende que o canteiro de obra ele tem um escopo muito mais voltado para o exercício profissional regulamentado. E que, Sim. dependendo do nível de complexidade, essa parceria existe, ela se efetiva dependendo da natureza do projeto, né? E que para aquele aluno que precisa entrar no mercado de trabalho e ter noção, né? Tem uma coisa que o Guilherme traz que é muito bacana, o modelo mental do mundo do trabalho, né? Que a maturidade, a desenvoltura, né? Tudo bem conversar com a TV e ser transmitido pelo Facebook, e isso, né? A gente tem alunos de muitas áreas, né? Principalmente no Centro de Ciências exatas e tecnológicas, né? Muito pelo perfil do público. Às vezes a gente tem um aluno que é mais tímido, né? Que ele é mais retraído, não se sente tão confortável de falar em público, de transmitir suas ideias, né? Aí a gente tem aqui um novo cenário, o cenário virtual em que essa troca acontece, né? Então, essa assim, isso que o movimento Empresa Júnior traz de habilidades socioemocionais, de resolver problemas, né, de falar em público, né, ajuda muito nessa construção. Isso que você falou, Michelle, é muito importante mesmo, sabe? É importante frisar que a Construtiva e as empresas juniores como um todo, elas são contra todo e qualquer tipo de exercício ilegal da profissão. E a gente só consegue fazer o que nós fazemos muito advindo das parcerias que nós realizamos com esses escritórios, né? Que, querendo ou não, são escritórios tutores, tutorias pagas ou tutorias institucionais, né? E que, muito advindo dessa, como você falou, nessa experiência completa dentro do canteiro de obra, isso só é possível porque existem profissionais licenciados pelo CAL e pelo CREA trabalhando conosco. Então, assim, não é nenhuma experiência no qual a construtiva é função dela desempenhar, mas que nós acabamos tendo essa experiência como reflexo de um profissional, né, que tem sua carteira do CAL, tem sua carteira do CREA, um profissional vindo, às vezes, da Universidade de Fortaleza, né, que ele é recém-formado e desempenha o seu papel, é, é, acaba respingando um pouco e dando essa vivência para a gente. Mas ainda assim, isso só é possível por conta desse tipo de profissional. Nós sozinhos não conseguimos fazer nada, né? É importante frisar isso. E tratar, de fato, como você disse, como um campo de aprendizagem, no qual os alunos conseguem desenvolver as habilidades, digamos assim, né, do futuro, que algumas empresas tratam por esse nome, que fala muito sobre aprendizagem, reaprendizagem, né, as ligações sociais que nós temos, né, a desenvolver uma comunicação assertiva, que seja de fato direta, sem ser aquela comunicação agressiva que às vezes nós estamos acostumados. Então, tudo isso é advindo da experiência dentro do movimento Empresa Júnior, que, mais uma vez, eu falo, só é possível porque nós temos uma lei que legisla o nosso trabalho, né, que faz com que nós consigamos, de fato, ser empresários júniores por lei. Então, assim, é muito importante isso que você falou, porque as pessoas tendem a confundir. E nós somos contra todo e qualquer tipo de ações antiéticas, né? Nós somos contra todo e qualquer tipo de ações voltadas para isso. Michelle, você está multada.
Guilherme, as pessoas estão me perguntando, né, sobre o Instagram da Construtiva, e aí estou vendo aqui alguns projetos de vocês. Você quer falar um pouco sobre como é que tem sido os seus últimos projetos, né? A Construtiva tem uma meta para 2020, né? Como é que essa meta foi estabelecida, se ela já foi repensada, como é que está esse momento dos projetos que hoje estão sendo desenvolvidos pela Construtiva e em relação às metas de negócio, né? Como é que vocês estão se projetando para esse período? Como as empresas como um todo, né, nós também fazemos o nosso planejamento estratégico, ele é feito de forma anual. Então, todo início de ano, todo início de gestão, nós procuramos fazer esse replanejamento junto com as empresas, aliás, né, junto com os nossos colaboradores. E ele é muito voltado para o grande gol que nós queremos alcançar, né? Então, nós trabalhamos com um objetivo principal, e a partir desse objetivo, nós destrinchamos em ações táticas e estratégicas. E a partir daí, ao final, né, desse ano, que é o nosso, digamos assim, tempo limite, nós conferimos. Para o ano de 2020, a Construtiva pensou em alçar voos grandes para o seu tamanho, né? Então, a gente veio do ano de 2018 para o ano de 2019 com uma meta de R$ 44.000 de faturamento, todo reinvestido em educação empreendedora, né? É importante frisar isso também, porque as pessoas perguntam muito para onde vai o dinheiro dos projetos de vocês. Ele é reinvestido em curso, capacitação, né? Pago para os nossos membros, viagem para seminário, para evento do Movimento Empresa Júnior. Esse ano, né, antes da pandemia, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo representar, junto com os outros 4 diretores da empresa e 3 coordenadores, representar a Construtiva em um evento nacional de empresas juniores. Isso foi pago pela empresa. Então, assim, todo o nosso dinheiro é reinvestido na educação empreendedora. Mas, voltando, né, para o nosso planejamento estratégico, para esse ano de 2020, ele iniciou com uma meta audaciosa de R$ 180.000, né, em 91 projetos. Mas, como todas as grandes empresas e as pequenas e médias, enfim, nós não ficamos alheios ao mercado, nós não ficamos alheios à sociedade, nós somos reflexo. O Movimento Empresa Júnior não vive dentro de uma bolha, né? Então é importante a gente frisar isso também. E a partir daí nós passamos por um período de readaptação, né, de replanejamento muito advindo da pandemia, muito advindo do isolamento social, dos comércios estarem fechados, né? Então, isso fez com que houvesse esse replanejamento. E hoje a Construtiva, né, ela está com uma meta ainda assim audaciosa, devo confessar para vocês, para o nosso tamanho, de 110.000, nós abaixamos aí R$ 70.000, mas de 110.000 e 61 projetos. Essa semana, acredito que nós venhamos a alcançar a nossa meta de projetos, porque nós estamos com 58 projetos realizados já no ano de 2020, né? E que eu tenho certeza que vamos passar dessa meta aí, se Deus quiser. E de faturamento, nós estamos com aproximadamente R$ 70.000 faturados, né? Mas, voltando Uma a meta falar, de, né? perdão, só cento e repete, dez e cento e está dez com quanto? Sendo mais preciso, 69.900. Então, Certo. nós estamos conseguindo fazer essa adaptação, né, de uma forma ágil e eficiente. Muito bacana. Guilherme, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. As perguntas giram em torno da seleção da construtiva, né, da natureza dos projetos. Tá faltando um pouquinho tempo aí para a gente encerrar nossa programação. O que que você pode sintetizar, Guilherme, como a sua experiência em relação a esse período, né, de adaptação ao home office, aos alunos que estão chegando na universidade, que precisam
se adaptar a um novo tempo de estudo, a nova forma de se relacionar com a sua casa, com seus espaços, né, com seus parentes, né, como síntese desse fechamento, e deixa aí um convite também para todo mundo que não conhece, conhecer a experiência da Construtiva. Eu acho que, antes de mais nada, né, primeiro de tudo, eu quero muito, muito, muito agradecer, sabe, Michele, a oportunidade que a Unifor está nos dando, principalmente enquanto empresário júnior, para atuar dessa forma. Então, eu deixo aqui, publicamente, meu muito obrigado, né, à Unifor por fazer com que, por permitir que nós consigamos existir enquanto empresa. Também deixar aqui o meu muito obrigado às coordenações de engenharia civil e de arquitetura, porque, querendo ou não, elas também fazem parte disso. Não, então, professor Ítalo, professora Milena, meu muito obrigado aqui a vocês. A você também, por sempre estar disposta a conversar conosco, né, fazendo essa ponte da melhor forma possível. E a partir daí, deixar claro, né, que isso aqui que a gente está vivendo, é, a forma como nós lidamos com o nosso ambiente de trabalho, a forma como nós nos relacionamos enquanto pessoa, que agora é um olhando para a tela de um computador, é, é reflexo de uma construção, né? E que essa construção que eu consegui viver dentro do movimento Empresa Júnior, ela me fez estar aqui hoje. Então, se hoje eu consigo falar de uma forma clara, né, de uma forma precisa, foi muito advindo da aprendizagem que eu tive, não só dentro do movimento Empresa Júnior, né, mas grande parte veio advindo disso. Então, é uma oportunidade muito boa que você tem, sabe, para se desenvolver. Hoje eu tenho projetos, né, que eu trabalhei com grandes arquitetos do mercado, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto a eles, desenvolvendo os projetos dentro da Construtiva. Então, eu tive uma oportunidade, às vezes, estando no meu quarto semestre, sendo capacitado dentro da empresa júnior para prestar esse tipo de serviço, tendo um desenvolvimento profissional e pessoal muito grande, sabe? E que eu não conseguiria se nenhuma dessas pessoas que estiveram no meu caminho existisse. Então, por isso que eu iniciei a minha fala fazendo esse agradecimento. E aí, para você que quer iniciar, né, em uma empresa júnior, que está alinhado com o que a gente pensa, com os valores que nós pregamos enquanto movimento, é, o nosso processo seletivo, o processo seletivo da Construtiva, ele vai abrir, né, no final desse mês, início de setembro, final de agosto, início de setembro. Então, as inscrições vão estar abertas. Quem não seguiu ainda o nosso Instagram, né, siga @construtivajr, porque lá vai ser o nosso principal ponto de contato, né, divulgando isso. Então, fique atento. E, no geral, Michelle, é isso. Ô, Guilherme, estou vendo aqui, eu disse, rapaz, a gente devia estar fazendo era uma live também pelo Instagram da Construtiva, são mais de 10 mil seguidores. Rapaz, não, assim, é algo que eu cheguei para minha diretora de marketing hoje e disse assim, Laísa, que o nome dela é Laísa, eu disse assim, Laísa, como que a gente pode fazer essa live, fazer essa divulgação? Pelo amor de Deus, confesso para você que foi algo que, infelizmente, a gente acabou deixando de lado esse momento específico, mas não se preocupe, que eu tenho certeza que foi muito enriquecedor esse momento, né? E que E para os próximos vamos trabalhar essa comunicação em conjunto. a gente pode repetir também a conversa, né, em outro momento. Com Eu, certeza, nós estamos abertos aqui. eu acho que dá uma dobradinha aí bacana, né, de aproveitar esse público que vocês já têm para fazer essa validação institucional, Com essa troca certeza, de valor, né, eu acho que pode ser muito rico. Né? com E certeza. hoje, né, nós transmitimos aí pelo Facebook da Unifor, pelo canal da TV Unifor no YouTube e pelo canal 81 da NET.
Guilherme, agradecer muito a troca, né? É uma atividade que a gente vai otimizar muito, né, a partir desse semestre, essa troca com boas experiências dos alunos, né? A gente iniciou na monitoria no semestre passado, a gente está vindo para as empresas juniores, né? Durante toda essa semana aí com várias experiências e de competências de vida, né, que são possíveis estar desenvolvendo e coladinhas aí com a natureza, a essência de cada empresa. Então, para todo mundo que assistiu e que ainda vai assistir, porque vai ficar gravado e disponível nos canais oficiais, né? Nosso muito obrigado, um excelente semestre. Para quem tiver interesse em conhecer mais sobre a Construtiva, vai no Instagram, @construtivajúnior, e lá tem todas as informações sobre a empresa Júnior, né, que é uma das empresas juniores mais referenciadas no Brasil a partir das suas boas práticas, né, sequencialmente batendo meta e atingindo aí excelentes resultados e contribuindo, né, para o desenvolvimento de carreira dos nossos alunos. Guilherme, mais uma vez, obrigada TV Unifor, né, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.